Ao longo dos séculos, as apostas e os jogos de azar têm desempenhado um papel fascinante na história da humanidade, refletindo a busca pela sorte e a emoção do desconhecido. Desde os primórdios da civilização, as pessoas têm buscado maneiras de testar suas habilidades e destinos em diversos jogos, criando assim uma tradição de comportamentos que moldaram nossa percepção do poder. As origens das apostas remontam à antiguidade, onde registros históricos revelam a presença de jogos de azar entre culturas diversas. Na Mesopotâmia, por exemplo, foram encontrados diversos elementos que datam a presença de jogos em mais de 3.000 anos antes de Cristo. Na China antiga, acredita-se que por volta de 2300 a.C. já se jogava o Keno, em chinês Baigu Xiao, algo como bilhetes de pomba branca, que era uma espécie de loteria muito similar ao bingo, e que ganhou esse nome porque os resultados das apostas eram enviados aos vilarejos através de pombos-correio. O sistema era tão organizado que, dizem alguns historiadores, fizeram sucesso a ponto da dinastia resolver custear a construção e reforma de muralhas adjacentes à Grande Muralha da China. A dinastia Han, governada por Xiongling, estava envolvida numa longa e dura guerra que esgotou os fundos financeiros da cidade. Sabemos bem como os governantes são. Xiongling, não conseguindo mais dinheiro dos residentes da cidade, pois já havia tributado o máximo que pôde, resolveu usar essa espécie de loteria para arrecadar dinheiro, atraindo as pessoas para a jogatina que supostamente custearia o fim da guerra. Aliás, já deixou seu like no vídeo de hoje? Diferente da fezinha que fazem por aí, aqui você realmente sai ganhando. Nossos vídeos têm muito conhecimento e sabedoria e podem te ajudar a lidar com as apostas que andam fazendo com sua vida lá fora. Aproveite para se inscrever, pois além de rápido, ajuda a ranquear o canal na plataforma e ajudar mais pessoas a descobrir o nosso trabalho. De fato, ao que tudo indica, todas as civilizações antigas tinham seu próprio conjunto de jogos de azar, sistemas de apostas que eram frequentemente associadas a eventos esportivos e até mesmo a competições atléticas, onde os cidadãos apostavam em seus favoritos. Mas qual a real profundidade simbólica disso? E por que no fim das contas, todos aqueles que jogam sentem que há algo mais escondido naquela fezinha? Vamos começar. É altamente provável que em algum momento da sua vida você já tenha participado direta ou indiretamente de alguma aposta ou jogo de azar. Quase todas as crianças em alguma brincadeira nas ruas ou escola participou de algum sorteio, disputou algum prêmio ou mesmo foi escolhido para alguma coisa. A ideia de jogo não se sustenta sem a ideia de sorte. Logo, qualquer que já tenha arriscado algo com um propósito de ganho, inevitavelmente participou de uma aposta. Um dos jogos mais simples e conhecidos da humanidade é o jogo de cara ou coroa, um jogo onde se lança uma moeda para cima a fim de determinar a sorte, tomar uma decisão ou determinar um rumo. A expressão cara ou coroa refere-se ao fato de que as moedas têm duas faces distintas, a cara, comumente retratando uma figura ou o rosto de uma pessoa, e a coroa, comumente mostrando símbolos relacionados à soberania ou ao governo. A escolha entre cara e coroa geralmente representa as duas opções disponíveis em uma decisão binária. Curiosamente, a expressão cara ou coroa em inglês é traduzida como head or tails, cabeça ou cauda. E aqui já temos um fator bastante estranho. Os registros mais antigos de cabeça ou cauda apontam para o final do século XVI e início do século XVII. O primeiro uso registrado de cauda para significar o reverso de uma moeda ocorreu em uma comédia de 1684 chamada O Ateu, do dramaturgo Thomas Otway, onde um personagem da peça aconselha alguém que, como os meninos fazem com seus centavos, jogue cabeça ou cauda por eles. Acontece que algumas das primeiras moedas conhecidas foram encontradas nas ruínas da Lídia, na atual Turquia. Estas moedas datam de 600 a.C. e foram gravadas com a imagem de um animal simbólico. No anverso dessas moedas, geralmente era a cabeça do animal, ou o animal completo, como a famosa moeda da cabeça de leão. Não havia ali caudas de animais. A maior parte do nosso conhecimento de que os lídios estão entre as primeiras culturas a produzir moedas vem principalmente do historiador grego Heródoto. É provável que os gregos e romanos tenham se inspirado nos designs dos lídios para cunhar suas versões de moedas, que usavam chefes de estado para adornar um dos lados, assim como deuses, inscrições ou navios do outro lado, o que explica a expressão romana navia aut caput, que significa navio ou cabeça, para o ato de lançar a moeda. De novo, não havia cauda. Muitos povos desenvolveram o costume de, através do jogo com moedas, determinar seus destinos. Todos eles, jogos com nomes relativos às imagens constantes nas moedas, exceto os britânicos, que mesmo não tendo uma cauda no verso de seus centavos,
escolheram essa terminologia aparentemente sem pé nem cabeça, que aliás também tem certa relação com a expressão da jogatina, pois sem pé nem cabeça significaria sem a moeda, e portanto sem dinheiro. O misto entre aleatoriedade e determinismo das moedas representa uma visão de justiça e fatalidade. O uso da moeda introduz um elemento de aleatoriedade em suas decisões, destacando a ideia de que o destino está fora de controle e sujeito às forças arbitrárias no momento em que ela é lançada ao ar. Ao mesmo tempo, uma vez que a moeda mostra o seu resultado, o determinismo inexorável da escolha apaga as dúvidas anteriores ao lançamento da sorte e não há mais nada a fazer. A decisão está tomada. Em retrospectiva, a história das apostas é uma narrativa intrincada de sociedades milenares que encontraram prazer e desafio nos jogos de azar. Determinar o jogo de azar mais antigo do mundo é quase impossível, pois a prática remonta a épocas imemoriais, e muitos desses jogos foram perdidos para a história. No entanto, alguns deles deixaram registros. É o caso do Senet, dos antigos egípcios, um jogo de tabuleiro muito difundido, que era jogado por pessoas de todos os níveis da sociedade e que se assemelhava muito aos jogos tradicionais africanos. O Senet, que significa jogo de passes, tem seu hieróglifo mais antigo datado em cerca de 3100 a.C. As regras originais do Senet são desconhecidas, porque nenhum registro das regras foi descoberto. Com a ajuda de imagens encontradas em paredes de tumbas antigas e artefatos reais, alguns tentaram reconstruir sua forma de jogar. Com base no que se sabe, o jogo de Senet era jogado por duas pessoas, seja em elaborados tabuleiros esculpidos e incrustados, como o encontrado na tumba de Tutankhamon, ou simplesmente riscados na terra. O tabuleiro do Senet possuía uma grade de 30 quadrados, dispostos em 3 fileiras de 10. Alguns dos quadrados tinham símbolos, e o caminho das fichas provavelmente seguia um S invertido no tabuleiro. Os símbolos representavam boa ou má sorte e afetavam o jogo diretamente. O movimento das fichas era decidido lançando-se 4 varas de 2 lados, o que deveria lembrar nosso atual jogo de pega-varetas, e aqui é importante termos atenção. A boa sorte era uma bênção dos deuses, e o vencedor era o primeiro a passar para a vida após a morte, tirando todas as suas peças do tabuleiro. O jogo de Senet não era apenas um desafio entre as mentes dos jogadores, era também uma manifestação da vontade dos deuses nas ações dos desafiantes. O Senet não era o único jogo de tabuleiro associado aos deuses no Egito. No jogo da cobra, o Mehen, podiam jogar até 6 pessoas. Esse jogo utilizava um longo campo riscado no chão e pedaços de pedra em forma de cachorros, chacais, leões e bolas que se moviam ao longo dele, determinando não só a habilidade dos participantes, como também a sorte. Uma sorte determinada pelos deuses. Essa associação entre o poder dos deuses e o destino das pessoas na forma de jogos de azar não funcionava apenas no sentido passado, ou seja, não era apenas o resultado do jogo e sua derrota ou vitória que definiam o destino, mas o futuro dos jogadores no pós-jogo. Um exemplo disso era o astragaloi, da Grécia Antiga, que consistia em ossos do tornozelo de ovelhas usado como espécie de dados. Esses dados tinham 4 lados e eram de formato oblongo, com 2 lados arredondados para que não caíssem nesses. Os dados tinham 2 lados estreitos e 2 lados largos, marcados com os valores 1, 3, 4 e 6, com os lados opostos somando o número 7. Cada resultado também tinha uma divindade anexada. Por exemplo, o lançamento de 5 números 1, estatisticamente o lançamento mais baixo, devido à construção dos dados, era associado a Zeus, o que significaria bons conselhos para a mente do jogador ou solicitante dos jogos. A cultura tibetana também continha uma ampla gama de tradições de adivinhação com dados e jogos de azar, algumas dentro da tradição budista e outras fora dela. A forma mais comum ainda hoje usa dados cúbicos padrão, de 6 lados, com números de pips de 1 a 6 em cada lado. Outros, como o sânscrito Pasaka, são dados retangulares de 4 lados e datam do século 8 ao 10, com evidências em manuscritos. Há evidências de que a adivinhação com dados era usada na lei tibetana, influenciando coisas como empréstimos, juros, lei conjugal e até mesmo recrutamento de tropas. É curioso que hajam manuscritos tibetanos sugerindo uma interconexão entre a prática de jogos e as legislações dos rumos do povo. Sim, ao longo da história, muitas culturas associaram os jogos de azar à sorte dos deuses, criando uma conexão entre os resultados dos jogos e a intervenção divina. Essa ligação reflete a crença de que o destino, a sorte e o sucesso nos jogos de azar eram influenciados pelas divindades, e isso não é exclusivo das religiões panteístas. No livro de Jonas, em seu primeiro capítulo está escrito: o capitão dirigiu-se a ele e disse: "Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos." Então, os marinheiros combinaram entre si: "Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós.
Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador de Yahweh, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Observem que os marinheiros lançaram a sorte para descobrir quem era o culpado, o que poderíamos dizer ser uma crença pagã. O problema é que o resultado da sorte estava correto, o que demonstra que Deus manifestou sua vontade pelo resultado dos jogos, o que é muito confuso em nossa percepção. Talvez Deus tenha feito isso porque era a melhor forma de comunicar àqueles homens que tinham esse costume sua vontade. Porém, a presença disso no texto bíblico também mostra que os leitores estariam acostumados com essa ideia, a de que a sorte nos jogos poderia mostrar a vontade de Deus. Na verdade, apesar de não haver uma descrição detalhada do método específico de lançar a sorte nos textos bíblicos, não é apenas no livro de Jonas que se encontra sua presença. No livro de Josué, no capítulo 18, o texto descreve o lançamento da sorte para determinar como a terra seria distribuída entre as tribos. Está escrito: Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem um mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês, na presença do Senhor, o nosso Deus. Josué fez então um sorteio para eles em Siló, na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas, conforme a porção devida a cada tribo. Mesmo o livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 33, traz algo a respeito quando diz: A sorte se lança no regaço, mas a decisão vem de Yahweh. É razoável dizer, portanto, que todas as grandes culturas possuem uma associação entre os jogos e a vontade dos deuses ou de Deus. Mesmo hoje, muitas doutrinas cristãs utilizam a bibliomancia, onde se consulta a vontade de Deus por meio da abertura aleatória da Bíblia e do texto ali escrito. São práticas frequentemente realizadas em momentos de incerteza, ao tomar decisões importantes ou para buscar respostas a questões específicas. Isso não quer dizer que os jogos sejam a vontade de Deus. Na verdade, os jogos poderiam ser uma forma de comunicação com Deus, e é aqui que as coisas ficam complicadas. Se considerarmos a possibilidade de comunicação com o mundo espiritual através dos jogos, temos de assumir que qualquer ser do mundo espiritual poderia falar com os homens através deles. Sejam eles jogos de adivinhação, sejam eles jogos de azar, porque na origem todos estão associados. Lançar a sorte, lançar os dados, os ossos, os números, as varetas, girar a roleta, tudo isso, seja por dinheiro, seja por orientação, tem relação direta com a ação de forças invisíveis à nossa percepção. Um movimento nesse sentido, sem a devida cautela, poderia atrair consequências sérias, físicas e espirituais. Não lhe passou pela cabeça quão estranho é que nos últimos anos tenham se multiplicado centenas e centenas de jogos online, apostas como bets de futebol, tigrinhos, cassinos, fezinhas. Você pode achar que tudo se trata de probabilidade, mas probabilidade é o nome que atualmente damos para resultados sobre os quais não temos controle ou conhecimento. No entanto, o homem não é uma probabilidade, é um fato, e como fato, também constituído de espírito. Nossa percepção espiritual também será afetada pelo resultado dos jogos, e dessa forma, manipular os jogos é também controlar o espírito do homem. Quem controla os jogos, controla o destino físico e espiritual daqueles que participam deles. Não é preciso ser um gênio para entender que essas organizações, que financiam jogos e influenciadores de YouTube, Instagram e redes sociais, na verdade estão exercendo poder sobre os usuários, um poder real, de espectro mental, físico e espiritual. Quando Blaise Pascal, no século XVII, um matemático, físico e filósofo francês, tentou desafiar as leis do universo inventando a máquina do movimento perpétuo, uma máquina que continuasse a operar sem extrair energia de uma fonte externa, ele falhou. Em sua falha, acabou inventando a versão primitiva da máquina de roleta, que hoje é conhecida como roda do diabo. Pascal reconheceu a máquina de roleta com 36 números sem o zero adicional, e isso poderia ajudá-lo a experimentar a teoria matemática da probabilidade, que tem suas raízes nas tentativas de analisar jogos de azar. Blaise Pascal e Pierre de Fermat inventaram a teoria da probabilidade em 1654 para resolver um problema de jogo relacionado com resultados esperados. A roleta do cassino foi introduzida em 1796, em Paris. A forma mais antiga da roleta era semelhante à usada hoje. Possuía bolsos vermelhos e pretos, numerados de 1 a 36. Mais tarde, François Blanc
para competir com outros cassinos da época, desenvolveu a roda de roleta com um zero único, o que oferecia melhores probabilidades aos jogadores. Com o tempo, a roleta ficou famosa como o jogo do diabo. Dizia-se que jogar roleta era tão viciante que o jogador devia ter sido possuído pelo diabo. Havia uma lenda segundo a qual François Blanc supostamente negociou com a serpente antiga para obter os segredos da roleta. A lenda se baseia no fato de que a soma de todos os números da roleta, de 0 a 36, é 666, o que é o número da besta, como descrito em Apocalipse 13. É em Apocalipse 13 que são descritas duas criaturas. Um monstro de 7 cabeças que surge do mar, e o outro, um demônio semelhante a um dragão que atravessa a terra. Um dragão que, como sabemos, tem seu corpo dividido em duas partes principais, uma cabeça e uma cauda, exatamente como o jogo Head or Tail, dos ingleses que falamos no início desse vídeo e ao qual eu trago aqui a explicação, amarrando mais uma ponta de nossa jornada. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo e levar esse discernimento àqueles que precisam despertar, pois estamos nos aproximando de um tempo decisivo, onde verdades ocultas serão reveladas em meio a muito joio. A passagem de Apocalipse termina com uma advertência bíblica. Aquele que tem entendimento, conte o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Não basta, porém, saber calcular, mas saber enxergar onde estão esses números.